consumo no Brasil vai quase dobrar até 2020, conforme pesquisa da consultoria McKinsey. A pergunta é como as prateleiras de supermercados serão abastecidas. O desafio está nas mãos da indústria e nada mais é que reduzir o custo com logística, pois no Brasil ainda é alto. Responde em média por 13% da receita das companhias, enquanto nos Estados Unidos é de 7,5%, segundo pesquisa da Fundação Dom Cabral. O fato é que, além de encarecer as mercadorias, isso atravanca a distribuição no varejo. Mas o que estaria ao alcance das companhias para resolver essa questão? Edson Carillo, vice-presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística, é quem vai responder. Edson, bom dia. Bom dia. O transporte de longa distância, a armazenagem e distribuição urbana geram as maiores despesas. Será então que o operador logístico ele é uma boa solução para reduzir os gastos, pelo menos com transporte de longa distância? Não é exatamente apenas a questão de mudar a propriedade da operação, né? De você ter uma operação própria ou ter uma operação baseada num operador logístico, né? Nós temos uma questão aí que está relacionada à própria matriz de transporte brasileira, né? Então, a longa distância ela é muito baseada aqui no Brasil em transporte rodoviário, né? E nós sabemos que acima de 400 quilômetros o transporte rodoviário ele não seria o melhor modo de transporte, ele não é o modo mais eficiente, né? Nós deveríamos estar investindo um pouco mais em outros modos de transporte, como por exemplo o ferroviário e a cabotagem. Como nós temos ainda algumas questões mais associadas a investimentos em infraestrutura, isso não é tão usual. Então, o uso do operador logístico ele se dá principalmente porque eu posso avançar o estoque da minha operação, né? Eu ter uma capacidade de distribuição numa determinada região sem ter a necessidade de eu ter investido nos ativos, né? Eu não preciso ser dono dessa infraestrutura, dessa estrutura em lugares mais distantes. Certo. E em relação à distribuição urbana, entregas noturnas são uma boa solução? A entrega noturna ela seria uma boa solução se a relação entre fazer a operação à noite, né, e fazer ela durante o dia, economicamente ela se ajustasse, né? Nós sabemos que transporte noturno ele é mais rápido porque ele evita o congestionamento. Então o deslocamento do veículo ele é muito mais ágil, né? Eu consigo ter um ciclo de viagem mais curto e utilizar melhor o meu equipamento, o meu veículo, né? Então essa é a situação que nós temos favorável ao uso do transporte noturno. Em contrapartida a uma decisão de fazer a distribuição noturna, existe um custo que está associado à segurança e também a associação aos encargos adicionais de operação noturna, de trabalho noturno para os funcionários. Então, quando a gente coloca tudo isso, né, em comparação de uma atividade ou outra, né, mesmo que eu não esteja utilizando muito bem os meus veículos, eu tenho uma ineficiência que custa um pouco mais, na grande maioria das vezes ela ainda é mais vantajosa do que o custo da operação noturna, envolvendo questões de aspecto de segurança, seguros e os adicionais noturnos. Por isso, então, que hoje em dia ainda são poucas as empresas que adotam a distribuição noturna. Exatamente, né? Nós não temos ainda uma adoção ampla porque na hora de fazer uma avaliação econômica, nem sempre ela se mostra positiva. Edson, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tudo bom. O desafio é grande, mas como vimos, há maneiras de os fornecedores melhorarem o abastecimento. Muitos já dão os primeiros passos. O governo federal também começa a fazer sua parte. Então, você varejista não precisa se preocupar. As prateleiras das lojas não vão ficar vazias, pelo menos no que depender de distribuição.